Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Falando do Carro. Uma informação rápida sobre multas, especialmente nas rodovias, onde há distinção de velocidade máxima entre veículos leves e veículos pesados. Por que a dúvida? A dúvida, ela inicialmente era a minha dúvida, e como eu consegui esclarecer, eu gostaria de compartilhar com vocês. O que aconteceu comigo no ano de 2020, em maio de 2020, então eu comecei a usar a minha Jampi, a minibus, e na primeira viagem que eu fiz, eu voltei para casa e logo em seguida eu recebi a autuação referente a 11 infrações de trânsito por excesso de velocidade. Eu achei muito estranho aquilo e inicialmente o que me ocorreu foi o fato de eu ter trafegado nestas rodovias federais, estaduais, que tem essa diferença de velocidade, na velocidade de veículos leves, como um carro de passeio comum. E como eu olhei no documento e na especificação da Jampi, está lá escrito que ela é classificada como um micro-ônibus. Então eu pensei que as multas seriam por este motivo. Liguei para um amigo que tem van e faz transporte de turismo, inclusive interestadual, e ele me falou: olha só, eu sempre ando na velocidade para veículos pesados. E então eu fiquei com esta dúvida, eu falei assim, puxa vida, então agora eu estou com essa Jampi, ela anda muito bem, desenvolve muito bem, e eu vou ter que ficar andando como se fosse um caminhão nas estradas. E fiquei com essa dúvida, mas olhando bem nas multas, eu observei que as multas todas elas eram por pardais de 40 km por hora, né, de controladores de velocidade de 40 km por hora. E normalmente eu tinha passado a 50 km por hora, praticamente todas as multas assim. Eu falei, bom, mas então na rodovia em que eu trafeguei, ela, né, por exemplo, a Anhanguera, a distinção é de 110 para 90. E eu não tinha nenhuma multa de 110, todas elas de 40 para 50. Eu cheguei até a gravar um vídeo, logo que eu recebi as multas, ainda não estava, essas coisas não estavam claras para mim. Eu gravei um vídeo dando essa informação, olha, cuidado, porque a Jampi ela é classificada como micro-ônibus e há a distinção, e é bem provável que estas multas tenham sido por conta dessa distinção de velocidades. Essa era a convicção que eu tinha naquele momento, por conta dos fatos e por conta da informação deste meu amigo. E a outra coisa que eu observei também durante a viagem, inclusive durante esta última viagem que eu fiz, todas as vezes que aparecia uma van circulando ali na região, ou na região de São Paulo, ou no estado do Rio de Janeiro, eu procurava acompanhar para ver então se eles passariam nesses controladores de velocidade na velocidade de veículo pesado ou de veículo leve. E eu observei que eles reduziam a velocidade para a velocidade de veículos pesados. Então eu estava com esta convicção. Mas eu precisava tirar essa dúvida porque as multas elas eram de 50 km por hora. Então eu fui fazer uma consulta na internet e observei que as multas elas tinham sido todas em entradas de pedágio. Nós temos aquela etiquetazinha do sem parar, onde nós podemos passar livremente ali por aquele corredor, a cancela abre automaticamente. E eu observei que todas as minhas multas tinham sido nos pedágios. Nessa consulta que eu fiz na internet, eu vi que uma informação dizendo que ali na Anhanguera, estes controladores de velocidade já estavam autorizados, eles passaram então, eles não multavam antes, mas eles passaram a multar a partir de uma determinada data que eu não me lembro. Então, antes não multava, você passava ali, aparecia a velocidade que você estava, mas aquilo não era só uma informação, não gerava multa. E pela vários e vários anos viajando para São Paulo, a gente sempre vem, você vem na Anhanguera andando a 110, muitas vezes até numa descida, e você vem reduzindo gradativamente a velocidade, né, aos pouquinhos, e quando você dá a entrada no corredor do pedágio, na parte do sem parar,
você ainda está numa velocidade superior a 40 km por hora, porque você vem reduzindo gradativamente. Quando eu chegava já me aproximando da cancela, eu já estava com a velocidade até abaixo de 40 km por hora. Não passo na cancela rapidamente, mas na entrada do pedágio, normalmente eu chegava a uma velocidade superior a 40 km por hora. Então, sempre foi assim, sempre viajei e eu nunca tinha tido nenhum problema. Então, a primeira vez que aconteceu comigo foi no ano de 2020. E aí eu fiquei com essa dúvida. Observei na própria multa, constava realmente a região, a localização, e eu tinha essa certeza. Bom, as multas foram todas em pedágio. E eu fiquei então ainda com a dúvida. Bom, em relação ao pedágio, eu sei, tem que entrar no pedágio a 40 km por hora, porque ele multa. Mas em relação à rodovia, onde tem essa distinção de velocidade, que velocidade que eu tenho que andar? Na velocidade do caminhão ou na velocidade do carro de passeio? No caso da Jampi Minibus, tá certo? Para 11 pessoas. Fiquei com essa dúvida, eu tinha que resolver isso. Eu consultei na internet a resolução do CONTRAN, vou mostrar para vocês aqui. Esta resolução aqui, ó, tá vendo? 798 de 2 de setembro de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito. Você tem aqui, ó, no artigo 12, parágrafo 1º, nos dois incisos, onde faz a distinção de veículo leve para veículo pesado. E diz aqui o seguinte: veículo leve, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e caminhoneta com peso bruto inferior ou igual a 3.500 kg, veículos leves. Agora, veículos pesados. Então tá aqui, inciso 2, veículo pesado. Ônibus, micro-ônibus, bom, então entrou aqui o micro-ônibus. Micro-ônibus, caminhão, trator, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor casa, reboque ou semi-reboque, combinação de veículos, veículo leve tracionando outro veículo ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Então, eu conferi esta informação desta resolução do Conselho Nacional de Trânsito e aí continuei com dúvida. Bom, em princípio, teria que ter o veículo, ele tem que ter um peso acima de 3.500 kg, mas como aqui estava no veículo pesado, ele falou aqui do micro-ônibus, eu ainda continuei na dúvida. Como é que eu poderia resolver definitivamente essa questão? Na prática, então, nesta última viagem que eu fiz, eu saí de Brasília no dia 22 de dezembro e viajei Goiás, viajei por São Paulo, inclusive pela Anhanguera, viajei também Rio de Janeiro, nas rodovias do Rio de Janeiro, na Dutra, e sempre muitas estradas com essa distinção, muitas rodovias com essa distinção de velocidade. O que eu fiz? Eu falei, eu vou passar na velocidade de veículo leve. Então, se eu for multado, eu já não tenho mais dúvida. E se eu não for multado, também fica resolvida essa questão. E na Anhanguera, especialmente, além dos radares fixos com distinção de velocidade, especialmente na Anhanguera, eu passei por diversos radares móveis, aqueles onde fica um carrinho do órgão de trânsito e um tripézinho, e ele coloca isso em qualquer lugar. Passei por diversos e eu sempre passei, a maioria das vezes eu passei sempre na velocidade de veículos leves, tanto nos radares fixos quanto nos radares móveis, tá certo? Eu falei, bom, eu posso até levar um monte de multa, mas essa dúvida eu não vou ficar com ela mais. Passei sempre como veículo leve, nos dois tipos de radares. E hoje, já há um tempo razoável depois da minha viagem, eu observei que eu não consultar multas aqui no DER, tá vendo? Então, eu já tenho hoje a certeza de que eu não levei nenhuma multa nesta viagem. Então, qual é a minha convicção hoje? A minha convicção hoje é que com a Jampi Minibus, mesmo tendo
a classificação como micro-ônibus, o fato dela ser um veículo leve, a Jampi Minibus ela tem pouco mais de 1.700 quilos. Vou mostrar para vocês que, inclusive, é até interessante vocês notarem que a Jampi Minibus, eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Ó, tá aqui a ficha técnica da Jampi Minibus. Então, dimensões, peso. Opa, deixa eu colocar aqui num tamanho que vocês consigam ver. Tá vendo? Então, vamos aqui, ó. Dimensões, peso. 1.719 quilos, tá vendo? 1.719 quilos é o peso. Aqui, provavelmente, a Jampi, essa que eles colocaram aqui do teto baixo, mas se eu considerar a Jampi Minibus, vai ser pouca coisa mais pesada do que isso. E vejam só o peso de uma SW4. Olha só. Que é um carro que eu sempre viajei também com ela. Então, aqui, ó, peso da SW4, 2.100 quilos. Ou seja, a Jampi, ela é mais leve do que uma SW4. A questão que ficou foi em relação ao fato dela ser classificada como micro-ônibus. Então, vamos olhar aqui novamente a resolução. Tá vendo? Então, ele diz aqui, ó, veículo pesado, ônibus, micro-ônibus. Eu vou suprimir, então, toda esta parte aqui, ó, para poder juntar a primeira parte com a final. Então, assim, ó, ônibus, micro-ônibus ou qualquer outro veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Ou seja, mesmo sendo um micro-ônibus, tem que ter um peso superior a 3.500 kg, que não é o caso da Jampi. E isso hoje me deu esta convicção, né? Eu não estou dizendo para você andar a uma ou a outra. Eu estou dizendo, eu estou convicto hoje de que eu posso trafegar nessas rodovias com a diferenciação de velocidade, com a Jampi Minibus, mesmo estando classificada como micro-ônibus, eu posso trafegar com ela na velocidade de veículo leve, sem problema. Tanto pela compreensão que hoje eu tenho da leitura que eu faço da resolução do Departamento Nacional de Trânsito, como também pela minha experiência prática, pelo teste que eu fiz nas estradas de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu queria compartilhar isso com vocês. Você que pretende comprar uma Jampi Minibus e às vezes fica pensando exatamente, poxa, mas eu vou comprar um veículo desse, ou mesmo para passeio, né? Ou mesmo para fazer um motorhome. Será então que eu vou ter que andar aí nessas rodovias como se fosse um carro e um veículo que anda muito bem, como a Jampi? Ela anda 110, 120, com folga, com muita tranquilidade, com giro baixo no motor, né, com força para subir qualquer subida. Será que eu vou ter que andar como se fosse um caminhão? Bom, então o que eu estou dizendo para você é que pela minha experiência e pela minha convicção, você pode circular como um carro de passeio sem problema algum, ok? Então é isso aí, gostaria só para compartilhar essa informação, espero que tenha sido útil para você. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.